a palavra e dizer que a igreja tem uma esperança. E a esperança da igreja é morar no céu. Aleluia. Quem achou, diga glória. Localiza Apocalipse capítulo 3, versículo 7. A sexta carta à igreja de Filadélfia. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Muito alegra meu coração ver a irmã Marina aqui. Que bênção, irmã Marina. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quem achou, diga glória. Presta muita atenção, meu irmão. Isso aqui não é o homem falando, não é ninguém falando, muito menos uma pessoa à toa desse mundo afora. Quem está falando aqui é Jesus. A Bíblia diz: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, ao que se dizem judeus, mas não são, mas mentem. Eis que eu farei, que venham e o adorem, prostrado aos teus pés, que saibam que eu te amo. Presta atenção. Essa é a esperança da igreja de Deus, o que eu vou ler aqui agora. Presta atenção. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu. Fala comigo, céu. 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 O que é o céu, evangelista? A nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Só você que pode, se assenta glorificando o nome do Senhor. Eu quero te contar uma história nessa noite. Te peço que você preste muita atenção ao que eu tenho a te dizer. Quando nós abrimos o livro do Apocalipse, a gente está se encontrando com uma escrita pelo apóstolo João, evangelista. Quem é o apóstolo João? O apóstolo João é o apóstolo que vai dizer a Bíblia que é o apóstolo do amor. É aquele que tinha mais intimidade com Jesus. É aquele que, diferente dos outros 11 apóstolos, foi aonde nenhum deles foi. Chegou aonde nenhum deles chega. Porque uma coisa é certa: aquele que faz aquilo que os outros não fazem, vê coisas que os outros não veem, chega em lugares que os outros não chegam. O apóstolo João é aquele que Jesus disse assim: importa que este viva, até que veja eu vir na minha glória. A Bíblia vai dizer, e nós aprendemos com a história, que todos os 11 apóstolos, excetuando aqui o apóstolo Paulo nesse contexto, morreram, foram martirizados. A Bíblia diz no capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos que o primeiro apóstolo a morrer foi Tiago, o irmão de João, que escreveu o Apocalipse. Teve a sua cabeça decapitada. Os demais apóstolos morreram. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Mateus morreu sendo espancado. Cada um dos apóstolos morreu de uma maneira diferente. André, Bartolomeu, cada um deles morreu de uma maneira diferente. Todos morreram, todos foram mortos, menos João. João foi o último apóstolo que restou. João foi o último apóstolo que restou sobre essa terra. O último apóstolo que restou e o único que não foi morto. A Bíblia vai dizer, aqui nessa noite onde lemos aqui, que João escreveu essa escrita. Quando nós buscamos, irmã Eva, ver a história, a tradição vai dizer que no final da vida de João um dia teve que se encontrar com um rei de Roma chamado Domiciano. A Bíblia vai dizer que ele, quando chegou na presença desse rei, os imperadores romanos eram pessoas ali que se consideravam como Deus. Eles queriam ser adorados como se eles fossem Deus. Mas aí vem João e toda uma multidão de discípulos pregando e dizendo assim, que só Jesus é Deus, que só Jesus é Deus.
E a minha Bíblia vai dizer, e a tradição vai dizer, que João foi levado até a presença desse homem no final da sua vida, aproximadamente, quando ele tinha 90 anos de idade. E na presença desse homem, ele recebeu uma oportunidade. O negócio é o seguinte, João: se você negar Jesus e você me adorar, você vai viver. Mas agora, João, se você decidir seguir, continuar seguindo a esse Jesus e não negar ele, você vai morrer. A tradição vai dizer que João respondeu dizendo assim para aquele imperador, para aquele rei: a morte não é minha inimiga, mas a morte é a carruagem que vai me levar até o meu Senhor. A tradição vai dizer que aquele homem fica tão irado, tão revoltado com aquela situação. Diz a tradição, alguns historiadores vão contar, que aquele homem, em vez de fazer como outros cristãos que morreram, sendo levado até a arena e sendo morto diante de leões, em vez de fazer como outros cristãos que morreram crucificados, espancados, feridos, ele decidiu fazer algo diferente. Decidiu pegar João, levar até um certo lugar na presença de uma multidão, pegar ali um tacho bem grande, colocar dentro daquele tacho azeite, ligar o fogo, e quando aquele azeite estava fervendo, jogou João dentro do azeite. Alguém olhava e pensava assim, irmã gente, é o fim do apóstolo João, é o fim do último dos apóstolos. Mas a tradição vai dizer que quando João foi lançado dentro daquele azeite fervendo, o azeite não fez mal algum para João. Eu olho para essa história e eu me lembro de Sadraque, Mesaque, Abednego. Deus muitas das vezes permite você adentrar no fogo, mas Ele te livra do poder do fogo. A história vai dizer que João sai daquele azeite ileso, não fez mal algum para ele. Aquele homem fica tão horrorizado com aquela situação, como aquele homem não morreu, que a história vai dizer que ele é levado a uma ilha chamada Patmos, para morrer, ficar lá abandonado, esquecido, um lugar que só era levado, irmã Dilene, bandidos da pior espécie, para aquela ilha chamada Patmos, e lá leva o apóstolo João. E a minha Bíblia vai dizer, aqui no capítulo 1 de Apocalipse, que quando João está lá naquela ilha, já mais de 90 anos de idade, um apóstolo que carregava com ele as marcas do Evangelho, de pregar a palavra, fazer sinais e maravilhas, a minha Bíblia vai dizer, e eu quero que você preste muita atenção, que quando João está lá na ilha de Patmos, de repente, ele foi arrebatado em espírito. João foi levado até a presença daquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. João foi tirado aqui da terra, sendo arrebatado em espírito e levado até os céus. E lá nos céus, a Bíblia diz que ele ouviu por detrás dele uma voz, como uma voz de trombeta, como uma voz de muitas águas. E ele se virou para ver que era aquela voz que falava com ele. E ele viu os olhos como chama de fogo, os pés como latão reluzente, a sua veste branca e comprida, do seu meio um cinturão de ouro que passava, o seu cabelo branco como a lã. Quem é que ele viu lá? Ele viu o próprio Senhor Jesus. João foi arrancado aqui da terra, arrebatado de espírito e levado até a glória, e viu lá o próprio Senhor Jesus. Tudo isso com um intuito. Tudo isso com um intuito. E que intuito, evangelista? A Bíblia diz, Apocalipse capítulo 1, João foi levado até lá para notificar os irmãos, os servos de Deus, acerca das coisas que iriam acontecer. Mas o que eu quero entrar no detalhe nessa noite é que João foi levado até lá e ele recebeu uma mensagem, melhor, 7 mensagens, 7 cartas, que era para ele pegar e levar até as igrejas, como diz aqui onde nós vemos nessa noite. Ele foi na presença de Jesus, e na presença de Jesus, Jesus falou com ele: eu quero que você escreve a igreja de Esmirna, de Tiatira, de Pérgamo, de Sardes, de Laodiceia. Eu quero que você escreva uma carta para cada uma dessas igrejas. Quem eram essas igrejas, evangelista? Eram 7 igrejas que estavam na Ásia. E a Bíblia diz que cada uma dessas igrejas, Jesus mandou uma carta diferente para cada uma dessas igrejas. Algumas foram repreendidas, algumas foram elogiadas, mas a todas elas, Jesus deu uma solução para o problema de cada uma. E aí, nessa noite, onde nós vemos nessa noite, nós chegamos na 6ª carta que Jesus enviou à terra, onde lemos aqui nessa noite. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi,
O que abre e ninguém fecha. O que fecha e ninguém abre. Eu quero começar a aplicar essa palavra ao teu coração nessa noite, para que você venha entender quem é que fala com você. O que é santo, o que é verdadeiro, fala com você. Aquele que te conhece, aquele que sabe as tuas obras. Ele disse aqui, no versículo 8, eu sei as tuas obras. Ele conhece a cada um de nós. Talvez muitas das vezes o teu esposo não te conhece como Jesus conhece. Talvez a tua esposa não te conhece como Jesus conhece. Talvez o teu pai, a tua mãe que te gerou não sabe, não te conhece como Jesus conhece. Se você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 139, você ia ver o salmista escrevendo e dizendo assim: para onde irei eu diante da tua presença? Se eu subir aí no céu, aí tu estás. Se eu descer lá dentro do Hades do Seol, aí tu estás. Se eu colocar minha cama nas profundezas do mar, o Senhor ainda assim me veria. O Senhor sabe o que eu hei de falar antes que a palavra chega na minha língua. Jesus te conhece. Mas é muito lindo ouvir dentro da Bíblia que Jesus nos conhece, Diácono Isaílson. Porque Jesus conhecendo os seus erros, as tuas falhas, os teus acertos, ainda assim Ele insiste em você. Ainda assim Ele quer te levar você para a glória. Ainda assim Ele quer levar você para o céu. Ainda assim Ele quer te salvar. Ainda assim Ele quer operar na tua vida. Ainda assim Ele quer mudar a tua história. Ainda assim Ele quer te levantar nessa terra. Ainda assim, mesmo te conhecendo. O homem na terra, muitas das vezes, quando nos conhece, sabe dos erros, das falhas, dos defeitos, vira as costas. Jesus não. Jesus estende a mão e diz: eu sei as tuas obras. E olha aqui para esse texto, Jesus vai virar para a igreja de Filadélfia, a igreja que diante das 7 igrejas foi achada mais perfeita, mais reta, a única igreja que não foi repreendida, mas a igreja que foi elogiada. E por que ela foi elogiada? Eu vou levar você a entender nessa noite. A Bíblia vai dizer que Jesus fala para aquela igreja: eu tenho a chave de Davi, eu abro e ninguém fecha, eu fecho e ninguém abre. Isso tem 2 sentidos. Primeiro sentido, aquela igreja era tão forte espiritualmente que Jesus abriu a porta para ela, para que a palavra de Deus fosse pregada. Tu sabe que para uma igreja entrar em uma cidade, em um estado, em um país, a porta da palavra tem que ser aberta. E Jesus disse para aquela igreja: eu tenho a chave, eu vou abrir a porta diante de vocês e ninguém vai poder fechar. Mas o segundo sentido desta palavra que eu quero aplicar ao teu coração é: eu tenho a chave de Davi. A chave de Davi era a chave do tesouro. Os tesouros de Deus estão nas mãos de Jesus. Ou seja, o melhor que tem dessa terra está nas mãos dele. Ele pode abrir diante de você, pode te entregar. Quando eu olho para a palavra, eu vou aprender que o que tem Jesus para o teu povo e para a tua igreja é o melhor e não o pior. Mas para isso, nós temos que ser achados como a igreja de Filadélfia, fiel, irrepreensível. Se a gente for achado fiel e irrepreensível diante de Deus, Ele pode abrir as portas diante do nosso caminho. Pode abrir portas terrenas, pode abrir portas no mundo espiritual, para que você venha ter contato com coisas, como disse Paulo, que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu no teu coração. Deus está falando nesta noite, alguém: eu posso daqui a poucos dias abrir uma porta diante do teu caminho, que você nunca pensou entrar por essa porta, porque eu que tenho a chave. Aleluia. Mas para entrar por essas portas, você tem que ser achado fiel. Não fiel às coisas da terra, fiel ao céu. Cada uma daquelas igrejas, algumas delas receberam repreensão, mas a igreja de Filadélfia foi achada fiel. Fiel independente do que acontecia. Ei, o contexto dessas igrejas não é um contexto como o do Brasil. A porta pode estar aberta, eu estou pregando a palavra e você está ouvindo, não. Essa igreja estava com a porta aberta, debaixo de perseguição, de luta, de batalha. Essa igreja, quando a gente busca estudar, não era uma igreja linda, uma catedral, um templo, não cheio de pessoas, não. Era uma igreja pequena. Era uma igreja que tinha pouca força. Era uma igreja que eles eram pequenos. Mas a Bíblia diz que eles guardaram a palavra. O que tem de mais importante para o ser humano fazer nessa terra não é conquistar riquezas, mas é guardar a palavra. Se você abrisse a sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 12, você ia ver o sábio Salomão escrevendo no final da sua vida assim:
de tudo que se tem ouvido e visto, o fim é: teme a Deus e guarde os teus mandamentos. Porque este é o dever de todo mundo. Eu olho para essa igreja, irmã Hebe, era uma igreja que tinha pouca força, não tinha dinheiro, não tinha muitos membros, mas ela guardava a palavra. Eu olho para a igreja de Filadélfia, uma igreja que não tinha muitos recursos, mas guardava a palavra. É uma igreja que, quem sabe, não tinha conquistado os teus sonhos, os teus projetos. Quem sabe não tinha nome na terra, mas o nome dos habitantes daquela igreja estava lá no céu. Isso é o mais importante para uma igreja. É por isso que você tem que ouvir essa palavra e guardar essa palavra e entender: eu tenho que ser fiel a Deus. A fidelidade a Deus vai levar você às portas se abrir diante de você, portas terrenas e porta espiritual. E eu quero te levar a entender isso nessa noite. A Bíblia vai dizer aqui no versículo 8: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sabe por quê que Jesus colocou a porta aberta e ninguém pode fechar? Ele disse: porque vocês são pequenos, porque vocês tiveram pouca força, tem pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O meu Jesus disse nos evangelhos assim: se alguém me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai e dos anjos. Mas agora, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Glória a Deus, aleluia. É preciso você guardar a palavra de Deus no teu coração, como disse o salmista: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Evangelista, por que eu tenho que guardar a palavra de Deus? Porque diz a Bíblia no Salmo 119 que esta palavra aqui é lâmpada para os teus pés, luz para o teu caminho. Eu não entendi, pregador, o que você quer dizer. Essa palavra vai levar você ao céu. Essa palavra vai te levar à salvação. Essa palavra pode ser que não te entregue uma coroa terrena, mas vai te entregar uma coroa incorruptível lá da glória de Deus. É essa palavra que... Glória a Deus, aleluia. Eu olho aqui para esta palavra de Jesus dizendo para a igreja: eis que diante de vós eu pus uma porta aberta, ninguém pode fechar. Entenda uma coisa: você pode passar o que você passar, você pode sofrer o que você sofrer, você pode passar a dor que você passar, o medo que você passar, o pranto que você passar, mas se você é fiel a Deus, as portas que Ele abrir diante do teu caminho, ninguém pode fechar. Eu costumo dizer: se Deus determinar uma palavra na tua vida, não tem anjo no céu, não tem demônio nas regiões celestiais, não tem homem na terra que barra aquilo que Deus quer fazer. E olha o Espírito Santo falando com alguém nessa noite. Tem alguém que olha para você e diz assim: para você não vai dar certo e não tem jeito. Mas o Espírito Santo está dizendo aqui: se você guardar minha palavra, não negar o meu nome, eu abro a porta diante do teu caminho. E essas pessoas têm que ver que eu te amo. Mas é preciso fidelidade a esta palavra. É preciso guardar esta palavra, o testemunho de Jesus Cristo. É fácil carregar o testemunho de Jesus Cristo, evangelista? Não é fácil. Mas a Bíblia diz lá em Salmos: aquele que carrega a boa semente, gemendo e chorando, voltará sem dúvida com alegrias carregando os seus bois. Essa igreja foi uma igreja achada fiel em um tempo que a igreja estava se corrompendo, e não é diferente do dia de hoje. Quantas igrejas estão focadas dentro do dinheiro? Como diz aqui a carta à igreja de Laodiceia, eu vou ler para você entender. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve o amém, a fiel testemunha, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Escuta para você ver. Como dizes: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Aquela igreja terrenalmente era uma igreja rica, a igreja de Laodiceia, diferente da igreja de Filadélfia, que era pequena, tinha pouca força. A igreja de Laodiceia batia no peito e dizia: a gente tem condição, a gente tem uma catedral, a gente tem grandes templos, a gente tem dinheiro, a gente tem posse, a gente tem nome. Batia no peito e achava que era alguma coisa. Mas a coroa que Deus tem preparada é no céu, não é na terra. E a minha Bíblia vai dizer que Jesus vai repreender aquela igreja dizendo assim: como diz, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Está escrito aqui: não sabe que vocês são desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nu? Eles achavam que por ti dinheiro é alguma coisa, mas o Espírito Santo estava longe deles faz tempo.
Por quê? Porque as coisas de Deus é mais importante do que as coisas da terra. Aí eu olho para essa igreja aqui de Laodiceia e lembro dos dias de hoje. Quantas igrejas estão se corrompendo? Quantas pessoas estão preocupadas mais com o bolso do servo de Deus do que com a alma? Quantas igrejas estão mais preocupadas? Quantas pessoas estão mais preocupadas com o seu próprio bolso, com o carro, com a moto, com o dinheiro, do que com o céu? Quantas pessoas estão assim? Mas aí eu olho a igreja que tinha dinheiro sendo repreendida. E vejo a igreja que era pequena, fraca, sendo elogiada pelo Deus Jesus. O que é melhor? Ser elogiado pelos homens da terra ou ser elogiado pelo próprio Deus? O que é melhor? Você receber bom testemunho dos homens da terra por questão da sua aquisição financeira, ou você receber testemunho daquele que está à direita do Pai? O que é melhor? Ei, eu sei que esse mundo a gente pode passar muitos momentos difíceis, de batalha, até o final da nossa vida. A gente sempre vai correr e procurar uma vida melhor. Não tem nada de errado a pessoa buscar uma vida melhor, mas a pessoa não pode esquecer que em primeiro lugar é o céu. E o que tem de mais importante é o céu. O que tem de mais importante é a glória de Deus e não as coisas da terra. Tem pessoa que deixa culto, diz o Espírito Santo nessa noite, que muitas das vezes as coisas começam a dar errado aqui na terra, e ela pensa em parar, pensa em desistir, diz o Espírito Santo nessa noite. Mas ele te diz o que é mais importante para você, dar certas coisas para você nessa terra, ou eu um dia te arrebatar e levar você para a glória. Esse questionamento é para você, você sabe que o Espírito Santo está falando. As coisas do céu é mais importante que as coisas da terra. Mas se a gente manter a nossa fidelidade, como essa igreja teve fidelidade, Jesus diz: eis que diante de vós eu pus uma porta, não tem quem pode fechar. Eu olho aqui para essa palavra aqui, o cenário era de tamanha perseguição com aquela igreja, que a Bíblia vai dizer aqui sobre os judeus que não são. O texto vai dizer aqui no versículo 9: eis que farei aos da sinagoga de Satanás, ao que se dizem judeus e não são mais mente. Eis que eu farei que venham e te adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. E o verso 10 vai dizer: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Você sabe qual é a esperança da igreja? A esperança da igreja não é que a gente vai vir para um culto, Deus vai abrir uma porta e a gente vai ficar rico e milionário. A esperança da igreja não é que a gente não vai passar momento difícil, nem tribulação. A esperança da igreja é que Jesus venha nos guardar da tribulação que vai vir sobre essa terra. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver algumas coisas. 6 eventos que vão acontecer sobre esse mundo até o final, irmão Domingos. O primeiro evento é o arrebatamento da igreja. O segundo evento, a grande tribulação. O terceiro evento, o Armagedon. O quarto evento, o milênio. O quinto evento, a batalha do Gog e Magog, o juízo final. O sexto evento, a eternidade com Deus. Mas a minha esperança é o que foi lido aqui em 3:10 de Apocalipse. Porque vocês guardaram a palavra da minha paciência. O que significa isso? Porque vocês foram fiel até o fim. Eu vou guardar vocês da tribulação que há de vir sobre essa terra. A esperança da igreja não é que a gente vai conquistar muita coisa aqui na terra. A esperança da igreja é aquilo que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Paulo escreveu aos Tessalonicenses no capítulo 4, após o questionamento acerca da ressurreição. Por quê? Porque era pregado que Jesus Cristo ia voltar, arrebatar a igreja. Mas tinha irmãos morrendo. Irmã Marina, tinha irmãos morrendo. E ali se levantou na igreja de Tessalônica um questionamento: que vai ser desses que morreram em Cristo? E Paulo vai escrever capítulo 4, versículo 13. Meus irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem. Porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também nós não precederemos aqueles que dormem, ou seja, aqueles que morreram. Porque o Senhor Jesus há de os trazer de volta. A Bíblia diz: porque o mesmo Senhor vai descer do céu, o alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar. Você analisa isso, irmão Domingos? A gente vai estar aqui na terra, se assim Deus permitir, e de repente os mortos em Cristo vão ressuscitar. O mundo não vai ver, nós vamos ver. Os mortos que morreram em Cristo. Sabe aquela tua avó que servia a Deus? Sabe aquele teu avô que servia a Deus? Sabe aquele teu pai que servia a Deus? Sabe a tua mãe que servia a Deus? Sabe aquele tio, aquela vizinha que servia a Deus? Ela vai ressuscitar. Nós vamos ver eles ressuscitar.
E quando Ele ressuscitar, nós vamos ver Ele. A Bíblia vai dizer, em 1 Coríntios, capítulo 15, eis que vos digo o mistério. Em um só momento, no abrir e piscar de olhos, ante a última trombeta, nós seremos transformados. Os mortos vão ressuscitar. Quando os mortos ressuscitar, nós que somos a igreja de Deus na terra, salva, lavada e remida no sangue do Cordeiro, e que fomos fiel até o fim. Naquele momento vai acontecer uma palavra grega chamada rapto, ou o arrebatamento. De repente nós vamos ser arrancados com força da terra. E quando a gente for arrancado com força da terra, nós vamos ser levados para o céu. E como vai ser isso, evangelista? Quando a gente for levado para o céu, a Bíblia diz lá em Tessalonicenses, nós seremos arrebatados, iremos se encontrar com os cor dos ares. E aqui eu quero te ensinar uma coisa para você gravar na sua mente. Segunda volta de Cristo é uma coisa, arrebatamento da igreja é outra coisa. Juízo final é uma coisa, tribunal de Cristo é outra coisa. E eu quero que você entenda isso nessa noite. Aqui em Apocalipse 3:10 está escrito assim: como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação que advir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. A gente foi ensinado que quando, a partir do momento que a igreja for tirada da terra, esse mundo ia acabar com fogo, isso, mas não é bem assim que diz a Bíblia. Não é bem assim que diz a Bíblia. Quando a gente procura entender, a igreja vai ser arrebatada, vai ser levada para o céu. A igreja vai estar na presença de Jesus, aonde? Na Nova Jerusalém. Nós vamos ser levados para esse lugar. Como é a Nova Jerusalém, evangelista? A Bíblia diz que no meio da Nova Jerusalém, Diácono Isaíldo, tem uma praça de ouro. As ruas são de ouro. Os muros são de jaspe. Na Nova Jerusalém, irmã Eva, não tem sol e não tem lua. Quem ilumina lá é o Senhor. Dentro da Nova Jerusalém tem 12 portas. Nos seus muros tem 12 fundamentos. Lá na Nova Jerusalém todas as coisas são conhecidas. E por que todas as coisas são conhecidas? O brilho de Deus não é como o brilho dessa lâmpada, não. Porque essa lâmpada vem até essa parede, ela bate, ela reflete, ela volta. O brilho de Deus passa essa parede, então lá todas as coisas são conhecidas. Por isso que lá todas as coisas são conhecidas, tudo lá é transparente diante da presença de Deus. Nós estaremos na presença dele e lá vai se cumprir, como diz aquele louvor. Queria saber como é o seu rosto. Queria tocar nas tuas mãos. A igreja que for fiel até o fim vai ver o rosto de Cristo. Vai ver as suas mãos. Vai ver Ele como Ele é, como João viu. Não é cantado na igreja dos corais, João viu os 7 castiçais de ouro. Nós vamos ver o Senhor Jesus como Ele. Só que a partir do momento que a igreja for tirada da terra, algumas coisas vão começar a acontecer na terra. E eu quero te contar nessa noite, no pouco tempo que eu ainda tenho, porque eu quero orar. A partir do momento que a igreja chegar no céu, lá no céu vai se abrir o livro dos 7 selos. O primeiro selo vai ser aberto e vai sair um cavalo. Quando esse cavalo for sair para a terra, ele vai trazer uma falsa paz a essa terra. Entenda uma coisa, o evento do arrebatamento, quando aconteceu, o arrebatamento da igreja foi tirada. Esse cavaleiro do Apocalipse vai sair, o primeiro dos cavaleiros, vai trazer um espírito de mentira a essa terra. É nesse tempo que o anticristo vai se manifestar, o falso profeta e a besta. É nesse tempo, diz a Bíblia, por 3 anos e meio vai haver aqui nessa terra paz, não destruição. Diferente do que nós fomos ensinados, mas é como diz a Bíblia. Os antigos ensinavam que tudo aqui ia acabar com fogo, coisa assim, não. Vai haver paz nessa terra. O anticristo vai reinar por 3 anos e meio, junto com o falso profeta e com a besta, fazendo sinais e prodígios. A Bíblia diz em Tessalonicenses: mas quando pensarem que a paz e segurança sobrevirá ao fim, aqueles que ficarem nessa terra aqui, não forem fiel a Jesus e o seu testemunho, ficarem após o arrebatamento, vão ter uma diferença. Haverá salvação, evangelista? Vai ter salvação, só que agora a salvação vai ser por derramamento de sangue. A salvação vai ser por derramamento de sangue, não simplesmente aceitar Jesus. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer primeiro a João, capítulo 2, versículo 1, a carta de 1 João, que Jesus é advogado, fiel e justo. Agora ele está como advogado.
Quando a igreja for arrebatada, Ele vai estar como juiz. Quando a igreja for arrebatada, a grande tribulação vai começar. Por 3 anos e meio vai haver paz e segurança nessa terra, tudo vai estar normal. Aí vai se cumprir aquilo que disse Jesus em Mateus 24. E como nos dias de Noé, eles irão estar casando, dando-se casamento, festejando. E de repente vai sobrevirar o fim. Os outros 6 selos vão ser abertos, a 7 taças da ira de Deus vai ser derramada sobre essa terra. E essa terra vai gemer. Porque é chegado o tempo do juízo de Deus, aquilo que diz no Antigo Testamento, o grande e terrível dia do Senhor. Vai vir sobre essa terra e os habitantes da terra vão gemer. É o que diz aqui esse texto aqui nessa noite. Apocalipse capítulo 3, e versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. As pragas vão ser liberadas, a 7 taças da ira de Deus vai ser derramada, muitas pessoas vão morrer, muitas pessoas vão sofrer, vão gemer, o sol vai esquentar 7 vezes mais. Essa terra vai passar por uma grande tribulação após os 3 anos e meio de paz. Vai passar por uma grande tribulação, o anticristo vai estar aqui e vai enganar muitos. Mas a igreja vai estar lá na glória. Glória a Deus. Mas a igreja vai estar lá no céu. Glória a Deus, aleluia. Eu quero te passar mais um detalhe aqui para você entender. O arrebatamento é semelhante ao casamento judaico. Como assim o casamento judaico, evangelista? A Bíblia, em capítulo 2, no livro de João, vai falar sobre o casamento judaico. Caná da Galileia, que Jesus transformou água em vinho. Mas você sabe como é o casamento judaico? Quando eles ainda eram crianças, quando eles ainda não tinham a idade para se casar, um era prometido para o outro. A menina e o menino, um era prometido para o outro. Muitas das vezes isso arrumado pelos pais. Quando eles chegavam à idade de se casar, então primeira parte do casamento, promessa. Segunda parte, quando eles chegavam à idade correta, de Aconizaiúde, aí eles iam se casar. Quando eles iam se casar, acontecia uma coisa chamada desposamento. Diferente do casamento do dia de hoje. As pessoas se casam e vão para a lua de mel, para as núpcias, como você quiser chamar. O casamento judaico era diferente, Moel. A partir do momento que eles se casaram, ali um casamento chamado casamento civil. O marido voltava para a casa dos pais, a esposa voltava para a casa dos pais. Por quê? Ele falava para ela: eu vou para a casa dos meus pais e vou preparar uma casa. Quando eu preparar a casa, eu volto para cumprir a última fase do casamento, que eram as bodas, a terceira fase do casamento. Evangelista, o que isso tem a ver com a igreja? Desde antes da fundação do mundo, Cristo foi prometido para a igreja. Lá na cruz, Cristo casou com a igreja. Então a igreja é a esposa de Cristo. E quando a igreja for arrebatada, vai acontecer a festa de casamento, o que é chamado em Apocalipse 19, as bodas do Cordeiro. A igreja de Deus vai ser tirada da terra, vai ser levada lá para o céu, na Nova Jerusalém. E lá no céu, a igreja vai se casar com o Cordeiro. Vai se cumprir aquilo que é falado todos os meses no culto de Santa Ceia. Fazer isso em memória de mim, porque todas as vezes que comer desse pão, beber desse cálice do Senhor, anunciar a morte do Senhor até que venha. Jesus disse para os seus discípulos: vocês não vão comer novamente do fruto da vide, até que coma no reino de Deus. A igreja de Deus que for fiel vai ser arrebatada, vai ser levada para o céu, e lá no céu vai ter uma grande festa. Lá no céu vão ser 7 anos de festa, 7 anos de bodas, 7 anos que nós vamos estar na presença de Jesus, e essa terra vai estar gemendo. Como diz aquele louvor, quando a primeira trombeta tocar, anunciando a volta do Filho de Deus, a lei da gravidade não impedirá. Aleluia. Aqueles que é salvo de subir para o céu. Aleluia. A esperança da igreja é o arrebatamento da igreja. Mas para a gente ser participante do arrebatamento da igreja e não sofrer da grande tribulação, nós temos que ser fiel à palavra dele. Nós temos que guardar aqui, como disse o Senhor aqui para essa igreja, como guardaste a palavra da minha paciência. Eu sei que não é fácil servir a Cristo, não é fácil, tem momento difícil, tem momento de dificuldade, tem hora que a gente chora, que a gente se lamenta, tem hora que dá vontade de parar. Mas nessa noite pensa na glória, nessa noite pensa no céu, nessa noite pensa em você sendo tirado dessa terra e sendo levado para a glória de Deus.
Pensa no privilégio que você pode ter. Pensa nisso. Esse privilégio é para a igreja, sabe por quê? Você poderia me perguntar, mas e tudo isso que vai acontecer com essa terra? Por que de tudo isso? Eu vou te ensinar o porquê de tudo isso. Daqui a pouco eu vou orar, mas eu vou te ensinar. Se você abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 13, você vai ver Jesus dizendo os 3 povos que iam ser salvos. Os 3 povos que entraram no reino do céu. 3 evangelistas. Jesus ilustrou a parábola, irmã Dilene, dizendo assim: o reino dos céus é semelhante a uma mulher que coloca na panela 3 medidas de farinha. 3 medidas de farinha. Mas Jesus, como explicava por parábolas, ele explicou por parábolas. A primeira medida da farinha é como um homem que em uma terra ele achou um baú de tesouro escondido. Ele foi, vendeu tudo quanto ele tinha e comprou aquela terra por causa daquele tesouro. Esse tesouro da terra escondida é o povo de Israel. A Bíblia diz que Jesus veio pelo povo de Israel. O segundo povo, Jesus ilustrou uma parábola dizendo assim: o reino dos céus é semelhante a um homem negociador de boas pérolas, que achando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou aquela pérola de grande valor. Evangelista, o que é a pérola de grande valor? Me conta! A pérola de grande valor é eu e você. A pérola de grande valor é a igreja. Porque Jesus vendeu tudo quanto ele tinha e comprou como? O sangue dele naquela cruz, ele comprou a igreja. O terceiro povo que vai morar no céu, que vai ser salvo no final de tudo, são as nações, após o milênio. Como que vai ser isso, evangelista? Jesus listou a parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem pescador que lança uma rede, e na rede ele apanha peixe de todos os tipos. Esse é o terceiro povo que vai adquirir a salvação. Quando nós olhamos para a Bíblia, dentro do Apocalipse, a gente vai ver Jesus falando assim: bem-aventurados são aqueles que são participantes da primeira ressurreição. O que é a primeira ressurreição, evangelista? A primeira ressurreição é o arrebatamento e aqueles que vão ser salvos. O dano da segunda morte vai ser a condenação. E isso vai ser para aqueles que vão ficar na terra e para aqueles que negaram a Jesus. Porque a vontade de Deus não é que no final o homem seja lançado no inferno, mas a vontade de Deus é que todos venham se salvar. Só que com Deus é diferente com o diabo. O diabo muitas vezes vem na vida de uma pessoa, luta, mata e destrói. Deus não. Se você quiser, eu te salvo. Se você quiser, eu opero. Se você quiser, eu entro na tua vida. É diferente. A igreja vai ser tirada. Quando a igreja vai ser tirada, Jesus vai começar a tratar com o povo de Israel. E diante desses 7 anos de grande tribulação, esse povo vai voltar o coração deles para o céu. E aí Jesus vai salvar o povo de Israel. Glória a Deus, aleluia. Após acabar os 7 anos da grande tribulação, a igreja que subiu e está lá em festa, é a igreja que vai descer na terra novamente para a batalha do Armagedon. E o exército do céu e a igreja vai descer a terra e vai batalhar junto com o povo de Israel. Isso é o Armagedon. Após isso, diz a Bíblia que Satanás vai ser preso por 1000 anos. E por esses 1000 anos, a igreja de Deus vai voltar para a terra, junto com o povo de Israel, com Cristo e com o exército dos céus. E o nosso Senhor vai reinar por 1000 anos. Glória a Deus, aleluia. Vai reinar por 1000 anos. Depois desses 1000 anos, vai acontecer, esses 1000 anos são milênios. Após esses 1000 anos, vai acontecer a batalha do Gog e Magog, que é Jesus batalhando com as nações. Após acontecer isso, Satanás, a besta, o falso profeta e o anticristo vão ser lançados dentro do inferno, do lago de enxofre. Todos aqueles que negaram o testemunho de Cristo vão ser lançados nesse lugar, no lago de enxofre. Nesse lugar vai acontecer ali o que é chamado o juízo final. Entenda, o juízo final não é para os que forem salvos. O juízo final é para aqueles que hão de herdar a eternidade no inferno. Mas a igreja evangelista, como que vai ser a igreja? A Bíblia diz, capítulo 14, versículo 10 aos Romanos: a igreja vai ser levada ao tribunal de Cristo. E lá no tribunal de Cristo, dentro da Nova Jerusalém, a igreja de Deus vai receber galardão. Ele diz aqui no capítulo 3, no versículo 11, dessa palavra:
Eis que veio sem demora, guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. O que é a coroa? É o galardão que cada um de nós vai receber. Glória a Deus, aleluia. A diferença daqueles que vão ser salvos para aqueles que vão se perder, sabe qual é? Aqueles que vão ser salvos, as obras que nós fizemos vão passar pelo fogo. Agora aqueles que hão de se perder, eles passarão pelo fogo. Mas eu creio que aqui na minha frente tem uma igreja fiel que um dia vai morar no céu. Glória a Deus. Que aqui na minha frente tem uma igreja fiel que um dia vai morar no céu. A vontade de Deus não é que o homem se perca. A vontade de Deus é que o homem seja participante da primeira ressurreição. A vontade de Deus é que eu e você adquirimos a salvação. Mas você tem que querer lutar para ser fiel até o fim. Lutar para permanecer até o fim. Porque a sua esperança não está na terra. A sua esperança não está no Lula, não está no Bolsonaro. A tua esperança não está no jogador de futebol, não está no político. A tua esperança, o nome dele é Jesus. Ele vai voltar e arrebatar uma igreja. Esteja preparado. Seja fiel à palavra dele. Para que um dia entramos na glória junto. Glória a Deus. E cumprirá aquele louvor que diz que nós seremos como tu és. A igreja, a irmã leu o capítulo 15 de 1 Coríntios, capítulo 15, se você ler um versículo para frente, você vai ver Paulo explicando para a igreja, dizendo assim como tem corpos terrestres, o corpo dos animais, o nosso corpo, os corpos aqui da terra, existe corpo celeste. A Bíblia vai dizer que nós vamos ser arrebatados, e quando a gente for arrebatado, sabe o que vai acontecer? 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 52, 53, 54. Isso que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Isso que é mortal vai se revestir da imortalidade. Aí vai se cumprir a palavra: tragada foi a morte pela vitória. Onde está o inferno, a tua vitória? Onde está o inferno, a tua vitória? Onde está a morte, teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Mas aí a Bíblia vai dizer, 1 Coríntios 15, 57. E se você tiver um glória a Deus, você prepara ele. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vitória é do povo de Deus. A nossa fé é a vitória que vence o mundo. Guarda essa palavra simples em teu coração. Um dia a igreja vai morar no céu, mas para isso tem que ser fiel até o fim. Para isso tem que ser fiel. Cristo está às portas para arrebatar uma igreja. E eu creio que eu irei para lá. E só você que crê, exalta o nome dele nessa hora. Com as palmas é para Jesus. A esperança é essa. A esperança é o céu. Se coloca de pé, em nome de Jesus. A esperança é o céu.